Olá, meu povo bonito, olha que imagem linda. Essa imagem tá top, viu? Gostei, o azul assim, ó, coisa bonita. Igual o professor Saradão. Lembra do professor Saradão? Lembro. O professor Saradão fazia assim, ó, Exato. né? Ó, a camisa boa, essa camisa ficou melhorzinha, não foi, Vavan? Oi, meu povo bonito, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje, aqui, o nono ano, contamos com um intérprete de Libras internacionalmente conhecido. É Klinsmann Clayton, ele foi jogador da seleção da Alemanha, só não foi naquele fatídico jogo de 7-1, que pelo amor de Deus, né? A gente está devendo aí 8-0 na Alemanha, se Deus quiser, qualquer dia desse. Mas, gente, aula de hoje, globalização e desigualdades socioespaciais. Observe que esse tema a gente já vinha trabalhando, né, na aula anterior e nós vamos continuar com ele ainda hoje. Até porque, meu povo bonito, a globalização é um fenômeno não tão novo, não tão recente, mas a gente tem aí todo um processo, né, de que essa globalização vem trazendo para a gente a cada dia novidades. E falando em novidades, eu trago também um professor muito massa, um professor divertido, um professor top, o top das galáxias, é o professor Gilson. Seja bem-vindo, professor Gilson. Bom dia, meu povo. Vai chegar agora. Olha aí. Eita. O som de Kaoma chega aqui, o rostinho lindo, dando bom dia a essa turma massa do 8º ano. É sempre um prazer estar aqui dialogando com vocês e estou aqui esperando as suas interações. Já abri o meu Educa Recife e espero que você, quem ainda não tem, instale, quem ainda já tem, interaja aqui com a nossa aula. Professor, professora, não é diferente, também pode interagir com o nosso conteúdo. Por isso que a gente tem aqui Educa Recife, tem um canal no YouTube, além de passar aqui na tela da TV Nova todas as manhãs, dialogando com vocês. É uma alegria, a gente fica muito mais alegre quando vocês interagem conosco e aí tiramos as suas dúvidas, fazemos aqui as nossas relações interpessoais via Educa Recife. É sempre um prazer estar recebendo aqui as interações de vocês. Beleza, pessoal? Vamos embora, que é a continuação da aula passada, professor, né? Diga. Professor Gilson, caso o nosso estudante ele tenha trocado de celular, ou quer baixar também, não acho no YouTube, não, no seu computador, né? Ele quer que ele faz? O que é que ele faz aí em... meu amigo? Ele pode tanto encurtar as distâncias vindo aqui pelo QR Code, olha aí, ó, e ele repontar a câmera do celular como leitor do QR Code e já joga direto na loja de aplicativos. E aí ele instala o Educa Recife. Se for lá pelo pacote de dados, professor, eita, não tem a rede Wi-Fi, vai ser pelo pacote de dados, as redes móveis, não se preocupe, porque é isento, você vai usufruir do nosso conteúdo de uma forma gratuita. Pode usar no celular, pode ser um tablet, pode ser no notebook e você interage com a nossa aula. Rapaz, é massa, não é não? Então vamos lá então, meu povo. Eita, faltou aqui. Vamos lá. Bota em tela cheia aí, meu amigo da técnica aí. Que é, não, é Devinho, porque eu me lembrei de Billy Paul, Devinho. Ó. Ah, saudade. Saudade, palavra triste quando se perde. Um grande amor para alguém, não é o meu caso, mas vamos lá. Devinho, vamos lá. Olha aí, gente, reflexos da globalização no mundo, gente. Observa aí essas imagens que eu trouxe para vocês. Eu trago um textozinho simples, ó. O processo de globalização tem contribuído para o aumento das desigualdades sociais. Aí, professor Gilson, você observa aquela imagem ali, uns camaradas de fraque, cartola, né? Uma imagem preto e branco ainda, né? Com a bandeira dos Estados Unidos aí na mão. E a gente está trazendo para você aí uma imagem de uma época, e eu vou explicar direitinho, mas ainda você vê aí de lado, caminhando aí nessas montanhas aí de lado, em cima de Klinsmann aí, ó. A gente tem o quê? Tem uma casa, tem o dinheiro saindo, voando, e as pessoas se dirigindo para algum lugar. O que significa isso? Corta para mim aí, Devinho.
Ó, significa dizer o seguinte, gente, vamos fazer uma leitura de imagens. A gente que é de história também, a gente usa muito imagens para explicar uma situação, né? Então, que situação é essa? Observe que essa imagem desses homens aí, em preto e branco ainda, né? De cartola e tal, mostra uma elite social nos Estados Unidos no final dos anos 20. Tá? Então, nos anos 20, você que vai do 8º ano, mas para o 9º, você vai ver isso com mais detalhe, crise de 29, não é? 1920 até 1930, o mundo capitalista entrou em crise. Ora, o mundo capitalista era dominado pelos Estados Unidos, né? Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entram numa crise assim, né, econômica, que é a crise do liberalismo, a crise do capitalismo. Então, os Estados Unidos comprava tudo de todo mundo e revendia, como até hoje acontece. Mas quando um país depende de um mercado fornecedor de outros, o que é que acontece? Vem uma crise econômica. A gente agora observa, por exemplo, a guerra na Rússia e a Ucrânia, não é? Quais são as consequências de um mundo globalizado onde a economia né, não tem fronteira? É o que a gente fala de mercados comuns. Tem a União Europeia, o mercado comum europeu. A gente vai encontrar nos Estados Unidos, que a gente já falou aqui na América, lembra de um assunto chamado NAFTA, que é o mercado comum norte-americano, que pega Estados Unidos, Canadá e o México. A gente tem também o Mercosul, não é? Uma economia aqui no Cone Sul, na América Latina, mas principalmente na América do Sul. A gente vai encontrar também aí uma economia internacional na criação, por exemplo, do BRICS. Lembra do BRICS, professor Gilson? Não é? O que é o BRICS? É um mercado comum entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? E aí o que é que acontece? Esses países eles têm relações comerciais, né? Onde tira algumas fronteiras de alfandegárias, produtos de lá entrar para cá, daqui entrar para lá, mas aí você diminui a sua produção interna para comprar o de lá. Então é um jogo complicado. E aí a globalização, ela traz essa ideia de um mundo sem fronteira, de um mundo globalizado ao mesmo tempo, onde todos nós poderíamos circular. Não é? Mas inicialmente foi do ponto de vista econômico, de produção, de mercado comum. Mas, meu povo, existia aqui uma época aí que tinha uma proposta da ALCA. Ó, o que é ALCA? Área de Livre Comércio das Américas. E aí, lógico que um país que tem uma indústria melhor desenvolvida, ele vai se sobrepor a um outro país que não tem uma industrialização tão desenvolvida assim. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que produtos mais baratos vão chegar até a nossa região e quem produzia produtos semelhantes, com um custo um pouquinho mais elevado por conta da tecnologia, Gilson, o que é que vai acontecer? Vamos ter um problema aí de abastecimento. Eu me lembro muito bem de uma época em que o Brasil, né, é um dos maiores produtores de sapato, de calçados. Né? Aquela a região sul do país, a região ali de Minas Gerais, né? Produz sapatos, botas, né? E sapatos de primeira qualidade. Ao ponto de gente viajar, chegar na Itália, vou comprar um sapato italiano, ó. Aí compra, quando olha o sapato, embaixo tem Made in Brasil. Brasil, né? com Z. Com Z. Né? Então você tem aí uma situação de fronteiras de produção. E aí aconteceu, quebrou a indústria argentina, que também fabricava calçados. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Então a crise de 29 é uma das primeiras crises do mundo globalizado, mesmo sem termos ouvido falar ainda de globalização. Exato. Professor Gilson, na aula dele anterior, que eu me lembro, Gilson, você falou que a globalização ela é muito mais antiga. Diga aí. Exatamente. E aí dentro desse processo da crise de 29, o nosso Brasil também passou por esses reflexos. Aí você pergunta, como, professor? Os Estados Unidos tinham uma ligação muito forte com o nosso território na questão do café. Era relações ali muito fortes mesmo de compra e venda de café entre o Brasil e os Estados Unidos. Aí se tem lá
a grande potência passando por uma crise, deixa de adquirir o nosso café, consequentemente também afeta a nossa economia. Quando a gente fala da globalização, já vem desde aquele processo que o professor, olha só, falamos até na aula passada, Milton Santos, retrata sobre o meio técnico, científico, informacional, né? Que a gente passou pelo meio natural, em que o homem fazia simples alterações na natureza, aquele homem nômade, caçando, pescando. Aí mais na frente vem a questão do meio técnico, que é quando a técnica começa a ser desenvolvida, o processo industrial, as revoluções industriais, até chegar na questão do meio geográfico com a junção dos três, da ciência, da técnica e da informação, um meio bastante dinâmico, deixando as distâncias mais curtas. Não é que o mundo diminuiu, né? As interações entre as pessoas que foram diminuindo pela questão da dinâmica, da troca de informações mais rápidas, né? O que é a internet, a ciência se desenvolvendo, né? Novas práticas nas ciências, na questão da saúde, né? Que são agora os procedimentos cirúrgicos, né? Bem mais desenvolvidos, né? Na questão da técnica, meios de transporte, meios de comunicação, tudo bem mais desenvolvido, o mundo mais integrado, o mundo mais dinâmico, bem mais acelerado comparado a tempos passados. Muito bem, professor Gilson. E o senhor coloca aí, essa questão aí, ó, da grande disparidade econômica, né, e tecnológica, social, entre os países do planeta, vai gerar confusão, conflitos, desemprego, né? E essa mão aí sustentando o mundo, né? O mundo é interligado, conectado, a questão da conectividade, o que o senhor falava aí. Né? E lembrar também a vocês que na época da crise de 29, o Brasil produzia 53% de todo o café consumido no mundo e basicamente vendido para o mercado americano, e do mercado americano revendia o nosso produto. Então eu dizia que essa crise de 29 trouxe, né, grandes dificuldades, mas também grandes aprendizados. Porque a gente precisa aprender com a crise, né, com os problemas, aprender como se sobressair. E aí eu tenho essa moça aí, ó, need a job. Né? Essa palavra aí em inglês, não é? Você vê que ela é uma asiática, mas ela está dizendo o quê? Preciso de um trabalho. Não é? Então, ó, ao longo do tempo, o processo de globalização tem contribuído de maneira direta para o aumento em massa da pobreza, excluindo um número cada vez maior de pessoas, excluindo de quê? Do mercado de trabalho. Exato. Não é? Então, já dizia o poeta, um homem sem trabalho, um homem não tem honra. Exato. Não é? Por quê? Porque é com o trabalho, não é? O fruto do nosso trabalho, o suor do nosso trabalho, que nós temos o nosso sustento, não é? O nosso sustento. Então a gente precisa de um trabalho digno, com salário justo, não é? Para que nós possamos dar sustento, não é? A nós e a todos aqueles que precisam da nossa ajuda, né? Da nossa família. Lembrar que nós temos, né, o chefe de família, seja ele mulher ou homem, né? Hoje não existe mais essa distinção. Quem é chefe de casa, chefe de família, né? Antigamente era só os homens, né? As mulheres, elas não trabalhavam fora de casa, mas trabalhavam em casa, né? E hoje, diga, é pior, porque trabalham fora e trabalham em casa. Então, se você não tiver um companheiro, né, que entenda isso, né, que tenha empatia, né, de você chegar em casa primeiro, fazer uma janta, organizar uma coisa, né? Então, hoje, quem sustenta a casa, tanto faz homem como mulher, não tem mais distinção, a gente não tem mais essa diferença. A gente tem que hoje botar isso na cabeça e dizer que todos nós somos iguais, né? Todos nós temos direito, né, a um trabalho digno, a um salário justo, compatível com a nossa função, independente de sermos homens ou mulher. Né? Então é importante que tenhamos essas diferenças apaziguadas. Né? Então o trabalho é o que dignifica a pessoa humana. Porque com o trabalho a gente vai ter condições de se sustentar, pagar as dívidas, etc. Né? E dívidas, quem é que não tem? Pois é. Né? Todo mundo tem. Exato. Vamos lá? E aí, professor Jorge, dentro disso aí é quando a gente tem
aquela redução da mão de obra no setor industrial, porque começa a se tecnificar, né? As coisas ficam mais desenvolvidas, bem mais evoluídas, e aí tem a substituição do trabalho braçal por uma máquina que faz o serviço de várias outras pessoas que estariam ali trabalhando. Aí as pessoas começam a migrar para onde? Para o setor terciário, que é justamente quando começam a surgir, né, as pessoas. Claro que também tiveram funções que desapareceram, né? Eu acho que o professor Giorgio, já há algum tempo atrás, possivelmente, ele já precisou de um sapateiro para ajeitar o sapatozinho dele, né? Mas aí são funções que ao longo dos anos, hoje em dia, você entra no ônibus, não tem mais o cobrador. Então, ou seja, são funções que vão sumindo, né, justamente atrelado a esses processos evolutivos. E aí o setor terciário absorveu essa população que migrou do setor industrial para o setor terciário, justamente na questão das distribuições dos bens de serviço, tanto no trabalho formal como também no trabalho informal. Informal. Interessante, Wilson, que você falou em uma coisa, que é a diminuição, né, da mão de obra qualificada. E você falou, eu me lembro muito bem, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu com 14 anos, eu fui trabalhar como auxiliar de escritório. Né? Isso nos anos 80. Né? Auxiliar de escritório. Né? Depois eu fui almoxarife, fui apontador de mão de obra, trabalhei em construção civil. Mas o primeiro salário que eu recebi, na época, né, eu com 15 anos, eu recebia 75% de um salário mínimo, né? A gente tinha esse negócio. Na época, o de menor podia trabalhar, mas também tinha essa questão. E aí eu comprei um sapato, o sapato cromo alemão, bico fino, ó. Eita, aquele bem... Sapato social, né, pretinho, depois foi um marronzinho com um negocinho pendurado, coisa. E eu morava na Rua da Glória, e na Rua Velha tinha um senhor que era sapateiro, né? E eu gostava, por exemplo, de domingo, sábado e domingo, ia para missa, né, grupo jovem, né? E eu ia para missa, ia para o encontro de grupo jovem, aí arrumado, né, com sapato, eu passava lá de manhã cedo, deixava o sapato, ele dava o grau no sapato, menino, ficava brilhando o sapato, pense, né, pense, mas enfim, acho que teu pai que vai saber essa história aí, seu José, claro, aí eu fui namorar uma menina, aí cheguei, o avô dela olhou pro meu sapato, e disse, esse rapaz é um rapaz direito. Eu disse, por quê? Pela qualidade do sapato. Mas vamos lá. Ó, bora a tela cheia aí, por favor, Devinho. Ó, estima-se que atualmente, olha só, cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo vivem, ou melhor, sobrevivem com uma renda diária que não ultrapassa $1. Gilson, $1 hoje custa em torno de R$ 5,25, R$ 5,50. Vê só. Então, como é que você hoje consegue passar um dia com 5,50? Não consegue. Né? Quanto é uma passagem de ônibus anel Tá 4 e alguma coisa? Tá vendo? Imagine. Pois é. Né? Então, você tem que ir a pé para algum lugar, ou não sei. Pois é. Né? Você vai Enfim. comprar uma garrafa de água ali, Não, R$3,50, R$2, né? Na rua, R$2. Era R$1 antigamente, né? Pipoca, água mineral, R$1. Não é mais. Não é mais. Né? Então, outro problema, ó, provocado pela globalização é o quê? É o aumento acelerado do índice de desemprego em todo o mundo, gente. Então, resultado dos avanços tecnológicos que tiram inúmeros postos de trabalho. Você deu spoiler aí, professor. O que é um spoiler, gente? Contar já o final do filme. Né? Então, quer dizer o seguinte, hoje... A gente tem, deixa eu ver se tem aqui alguma imagem, eu não sei se eu trouxe, mas eu acho que vai ter aí. Mas ó, em todos eles, a agricultura é bastante difundida, tornando-se o principal foco de exportação na América Latina. Aí a gente tem aí uma questão interessantíssima. Corta para mim de novo aí, Deivinho. Ó, o que é que nós temos aí? A agricultura hoje, ela tem o que é chamado do agronegócio, não é? O agronegócio tem movimentado muito dinheiro no país, no mundo inteiro afora, não é? Porque o agronegócio não é só a pecuária, não só a agricultura, não é? Mas é tudo aquilo que envolve a produção agrícola. Então a tecnologia, né? Os maquinários, a informação, né? Os drones, hoje tem drone que passa vendo toda a plantação, então o cara não tem que se deslocar. Veja, a mão de obra, se deslocar a cavalo, né, a pé ou de carro, né?
mas um drone já faz esse mapeamento via satélite até ele em casa com o computador, via satélite, ele vê toda a sua plantação, vê onde tem áreas que está menos úmida, que precisa de mais água, né? Se tem uma peste, né? Aí vem as pesticidas, o drone já pode aplicar, inclusive, pulverizando, né? Determinadas áreas isoladas. Então a tecnologia hoje, ela tem avançado muito. É excelente, né? Do ponto de vista de avanço tecnológico. No entanto, do ponto de vista econômico, ela tem diminuído muito os postos de trabalho no campo. Então, por isso, a agricultura familiar, ela precisa ser reforçada, né? Desenvolver projetos para a agricultura familiar, né? Fazer com que o mercado absorva os produtos orgânicos das famílias, né? Que estão próximas aqui na nossa cidade. Observem, por exemplo, quando a gente passa ali pela Universidade Federal, quando a gente vai para do R232, tem um pessoal que é antigo, ó, que planta verdura, coentro, cebolinha, cebola, tomate, maxixe, quiabo, né? Feijão verde. Né? Então são produtos que são produzidos de forma orgânica, né? Por familiares e que precisam das feiras livres para vender seus produtos. Então a gente tem hoje, por exemplo, a região mais plana ali no Mato Grosso, Goiás, são terras planas, que antes era soja, milho, trigo, hoje a turma também está plantando cana. Então tem uma máquina que ela já corta a cana, já bota a cana em cima do caminhão, né? Sem precisar, por exemplo, queimar a cana. Porque quando você queima a cana, aquele pedaço que foi queimado tem que cortar de um dia para o outro. Então queima para quê? Para tirar a palha, o pelo da palha, outros animais. Na hora que a máquina passa, você não perde, por exemplo, a sacarose, não desidrata a cana. Então ganha em qualidade, mas também a gente perde em mão de obra. Então precisa rever essa questão do emprego das pessoas, né? Mais adiante, o que é que nós temos? Então, apesar do crescimento mundial na produção, o mesmo não acontece com o consumo, uma vez que o consumo, cresce somente em países desenvolvidos ou em populações elitizadas demais, ou então mais desenvolvidas ou em desenvolvimento. Né? Já dizia Jonas e Deivinho e o meu boizinho ali. É Denis. Denis, não, ali, que chegou ali agora no estúdio. Não cheguei a ver, não. Chegou. Jonaci, é? Não, rapaz. Juninho. Juninho Play. Aqui o estúdio da gente da TV Nova Nordeste é um estúdio que chega gente top aqui. O professor, coitado, o professor é fichinha, né? Mas quem faz com que essa imagem chegue aí na sua casa, pela Zona TV Nova Nordeste, né? É fantástico. Mas vamos lá. É fantástico. Ou seja, em uma restrita parcela dos habitantes do planeta. Ou seja, a tecnologia, os produtos industrializados, os produtos melhores, né? Não chega para todo mundo, professor Gilson. São mais caros. Né? São mais caros, tá? Não chega para todo mundo. Então, há dificuldade muito grande nessa questão de abastecimento, né? Então, como sobreviver no mercado de trabalho, né? A menina está comendo pinha, jogando caroço em Klinsmann. Né? Como sobreviver, gente, no mercado de trabalho? Como a gente conseguir aí, como essa moça ajudando, né? Ser solidário, ter empatia, né? Porque a fome ainda reina muito, né, no mundo afora, não só na África, na Índia, né? Mas a gente pensa que não, mas o Brasil, como um dos maiores produtores de alimentos, tem gente que está passando fome. Né? Então precisa ter muito cuidado com isso. Então há milhões de desempregados no Brasil e no mundo. A gente está em torno aí de 14 milhões de desempregados no Brasil. Então essa conta ela não fecha. Né? Então é preciso abrir postos de mercado de trabalho, novas indústrias, novos mercados de trabalho, seja ele na prestação de serviço. Né? Então tem que rever essa questão de transportes, né? Transporte de melhor qualidade. Na qualificação, né? Das pessoas também, Isso a gente tem que... Né? Então a gente tem que buscar sempre melhorias. Então o mundo passa por uma crise econômica e fator que reflete diretamente na quantidade de desempregados. A gente já não via tanta gente pedindo esmola na rua, pedindo ajuda na rua. Então hoje já é comum a gente passar nas ruas, principalmente no centro da cidade. Né? Aqui no Recife, né? Ali pela Rua da Imperatriz. Rua da Imperatriz você passa, está uma tristeza. Né? Então precisa rever essa questão, né? de reabrir essas lojas no centro da cidade, para fazer o centro da cidade voltar a ser como era. Eu me lembro nos anos 80,
não é? Lojas grandes, né? Com vitrines, né? Com manequins e roupas bonitas e tal. Enfim, Rua Nova, Rua da Imperatriz, naquela rua ali pro centro da cidade ali, era a Conde da Boa Vista, enfim. A globalização tem seus problemas. Aí o cara aí com a carteira aí, cadê o dinheiro? Dinheiro lisinho, não tem, né? liso, batendo, mais liso do que mussuz saboado na parede de azulejo. Né? Então, mas mesmo antes da crise, o mundo já enfrentava o problema do desemprego. Até os países industrializados têm convivido com isso. Com o quê? Com a crise econômica. Né? Então, para um grupo de estudiosos, as inovações tecnológicas irão substituir muitas profissões existentes atualmente. É um fenômeno social que deve atingir também os países desenvolvidos. Né? Então, grupos de países mais ricos do mundo detêm juntos em torno de aproximadamente 25% da população mundial e 80% dos recursos extraídos da natureza. Então, o nosso desafio de hoje é o seguinte: a seguir algumas atitudes que podem ajudar a sobreviver no mercado de trabalho. Primeiro, você ser eclético, né? Fazer de tudo um pouco, mantendo uma boa relação com diferentes origens culturais, dominar outros idiomas, no mínimo o inglês e o espanhol, né? Informar-se sobre as empresas concorrentes, verificando o que elas têm de bom ou de ruim. Beleza? Exato. Então, vamos discutir, vamos debater com o professor aí, em sala de aula, conversar com os nossos colegas aí e ver o que é que a gente pode tirar de proveito disso. Beleza? Se despeça aí, meu professor. Beleza, pessoal? Eu já disse módulo. Aqui é o oitavo ano. É sempre um prazer estar dialogando com vocês. Um beijo do Rostinho Lindo. Até a próxima aula, pessoal. Beleza, meu povo? Tchau! Fui! Até a próxima aula, se Deus quiser.